Shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia profético, um dia muito, muito, muito lindo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Vou colocar aqui um louvorzinho para nós, aquecer o espírito, amém? No nome de Jesus, aquecer o nosso espírito, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Como que você tá? Fala pra mim, de que cidade você tá falando? Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Amém? Tô ligada desde as 2 horas da manhã. Trabalhando até agora, já fiz reunião, já fiz muita coisa hoje, desde a unção tá forte, amém? Glória a Deus. Fala pra mim de onde você tá falando. Jacksonville, Patrocínio Paulista, Pastora Márcia, Pastora Nani, Itaituba, Pará. Glória a Deus. Deixa eu ver. Sou de Fortaleza, Ceará. Sejam todos bem-vindos, amém? Sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus. Francinete, Jardim Inga, Tocantins, Curitiba. Maria de Nova York. Nova Iorquina. Glória a Jesus. Shalom, shalom para todos vocês. Araruama, Rio, Jundiaí, Araquaiana. Sejam todos bem-vindos. Amém? Palmas, Tocantins. Tem gente de todo o Brasil. Será que tem alguém do Acre? Tem alguém de Roraima? O Júnior tá doido pra ir pra Roraima. Como que é o nome lá, Júnior? Monte Roraima. O Júnior tá doido pra ir pra Roraima. Eu vou lá. Ele vai com o apóstolo. Diz que vai lá pra Roraima. Subir no Monte Roraima. São José dos Campos, Bia, Bahia, Keila. Shalom, povo de Deus, amém. Gente, hoje a oração da madrugada tava. Hoje a oração da madrugada. Vou falar uma coisa pra você. Tô arrupiada desde o início. Escutei toda a oração da madrugada hoje, às 7 horas de oração. A primeira eu falei e escutei, né? Depois escutei o Júnior, escutei o Fred, escutei o Gustavo e foi indo. Meu Deus, que manto. Tava forte demais. Acabou agora. São 7 horas de oração todos os dias. 7 horas. Camila, Portugal, seja bem-vinda. Nova Petrópolis, Serra Gaúcha, Ribeirão Pires. Glória a Jesus. Tá muito forte. Muito forte. Gente, se o som estiver baixinho, você vai entrar e vai sair novamente, tá? Glória a Deus. Um dia muito abençoado para você. Muito, 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 muito. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? São Paulo. Orar de madrugada causa um impacto muito grande, muito grande. Araras, interior de São Paulo. Glória a Jesus. Aparecida de Goiânia, Rio Branco, Acre. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Amém? Bora compartilhar essa live? Nova Londrina, Paraná. Bora compartilhar essa live, povo de Deus, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra hoje poderosa para o seu coração. Poderosa, poderosa, poderosa. Muito poderosa. Gente, eu preciso falar uma coisa muito importante também. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que vocês não entenderam direito. Já vou explicar pra vocês. Maceió, Alagoas, Minacu, Goiás, Rio Claro. Sejam todos bem-vindos. Macaé, Rio de Janeiro. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não abri minha agenda pro Nordeste. Eu não faço agenda com igreja nenhuma. A não ser... a não ser se for dentro da Global. Eu não faço agenda em nenhuma igreja, em nenhum lugar. Não faço. Então, quero que vocês entendam isso.
tá? A nossa missão Nordeste, nós não temos data ainda. E quando nós formos fazer, nós vamos estar fazendo aonde o Senhor nos direcionar. E conforme nós chegarmos no local, aí nós vamos ajeitar um local e nós vamos fazer. Não vai ser por nenhum outro ministério que não seja a Global Fire. Preciso que você entenda isso, tá? Hoje a gente está dessa forma. Por quê? Para ninguém impedir o mover do Senhor. Porque não adianta nada nós irmos para um local, aí a pessoa não crê no avivamento, não crê nas curas, e aí ela pode, por ela ser ali, o anjo daquela igreja, está ali, ele pode nos bloquear do que aquela atmosfera de glória iria acontecer, certo? Então, preciso que você entenda, eu não faço agenda com igreja nenhuma, tá? E não vou fazer no Nordeste. Nós vamos para lá para levar o avivamento, tá? Nós vamos para lá para de verdade fazer missão. E missão não é agenda. Então, se o Senhor falar assim, ó, vocês vão pregar nessa praça, nesse ginásio aqui que o prefeito deu para vocês, é mais ou menos assim. Não tem nada de bonito, não, é dessa forma, tá? É dessa forma que nós vamos fazer, tá bom? Então, eu já estou avisando vocês, porque vocês estão querendo fazer agenda. Eu não faço agenda com a igreja, tá? Eu parei o ano passado, tá? Hoje a Global faz os seus eventos e nós vamos pro Nordeste para fazer missão, pelo menos uns 50 dias aí. Não temos data ainda, então não adianta, gente, vocês bloquear no suporte, falando quando que é, nem nós sabemos. Eu sei que Deus falou para nós. Então, acredito que seja no segundo semestre do ano que vem ainda, tá? Tem muita coisa para acontecer, tem muitas coisas que estão para acontecer, tá? Por que eu tô falando isso pra você? Pra vocês já se desiludir. Se desiluda que eu vou ministrar na sua igreja. Eu não vou ministrar na sua igreja. Eu vou ministrar num barracão, na praça, na rua, na praia, nos lugares mais precários. É isso que eu quero fazer, certo? É isso que eu quero fazer. Eu quero ir pro lugar onde é inacessível. Eu quero ir para esses lugares, certo? Ok? Então eu preciso que você entenda isso, certo? Então eu falei, olha gente, se você tiver um lugar, não é uma igreja, eu não quero ir para a igreja, nós vamos sair fora da caixa, tá? Nós queremos sair o quê? Fora da caixa, fora do padrão convencional, certo? Então vai ser mais ou menos dessa forma que nós vamos estar fazendo. Então quero muito que você não fique magoado por isso, porque eu quero que você entenda, no nível de unção hoje que nós queremos levar para o Nordeste, nós não podemos deixar que ninguém venha impedir o mover. Ou o seguinte, outra coisa, às vezes a pessoa sabe que nós carregamos essa coisa de libertação, a pessoa às vezes vai tentar se beneficiar em cima disso, nós não queremos isso também, de jeito nenhum. Nós queremos levar de fato o avivamento para ver curas, pessoas alcançadas, batizar, certo? Então a missão é através da Global Fire, certo? Então, por que eu estou explicando isso para você? Porque Global Fire, nós chegamos no consenso de que fazer agenda em igreja é muito complicado, é cheio de mimimi, não dou conta mais, eu não tenho nem a paciência, tá? Então, a gente faz os nossos eventos, a gente vai fazer a nossa missão Nordeste, a gente vai levar o avivamento, tá? E aí a gente vai fazer, tá? Então, nós vamos levar isso daí pro povo e vai ser sobrenatural. Porque senão você chega num local, a pessoa fica te olhando esquisito, aí acha que aquilo ali não pode fazer, aí fecha o coração. E aí, no mundo espiritual existe leis, né? As leis, certo? Tá? Então, é mais ou menos por isso. Então, eu quero pedir pra você de verdade, quando for o tempo, fala assim, gente, daqui 1 mês nós vamos. Ajeita um lugar aí, um barracão, uma praça, uma escola, um lugar sem denominação nenhuma está envolvida. É a Global Fire que vai fazer a missão, tá? Preciso que você entenda isso. Eu não tenho vínculo com igreja nenhuma dentro do Brasil, certo? Eu tenho vínculo só com a minha Global Fire, a nossa Global Fire, o Ministério Global Fire e os nossos líderes, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma agenda agora em Itaúba em dezembro. Mas por que eu vou fazer agenda lá? Porque é uma filha espiritual. A pastora Ellen está debaixo da cobertura, sabe sobre honra, carrega honra. Então, igual eu estive lá na igreja da pastora Ariane e do pastor Charles, certo? Então, dentro ali dos nossos líderes, eu até posso ir fazer agenda, certo?
porque eu conheço o coração deles. Mas, fora disso, tá? Só tô avisando vocês isso, porque senão vocês ficam no suporte. Como que eu faço para trazer você para cá? Como que eu faço isso? Querido, se nós for para a Europa, nós vamos fazer o nosso evento na Europa. Se nós for para a Ásia, nós vamos lá na Ásia fazer um evento, o nosso evento, tá? Então, muitos ministérios já se aproveitaram da gente. Muitos ministérios já se aproveitaram da gente. Então, a gente não vai fazer mais isso, porque a gente paga um preço muito alto de oração, de jejum, para ver Deus fazer tudo o que faz. E já teve muitas pessoas que, além de não nos honrar, certo? Ainda depois sai falando mal, enfim, tenta até roubar a glória de Deus. Então, nós não precisamos disso e eu não quero problema com ninguém, tá bom? Então, a gente, né, se a gente for fazer, por exemplo, um evento na Europa, eu vou pedir talvez para você que me fale de um lugar legal pra gente locar, pra gente fazer, e assim a gente vai fazer, tá bom? Certo? Beleza? Então, só tô passando aí esse aviso. A pastora Elisângela ontem à noite falou comigo, porque tava tendo muita mensagem, vocês já querendo fazer agenda. Eu não abri a minha agenda, como eu falei pra você. Eu tô debaixo da direção do Senhor, tá? Certo? Agora eu vou fazer a agenda dos Estados Unidos. É um evento da Global, um evento da Escola de Libertadores. É o nosso evento, entendeu? Então, se for assim, a gente faz, certo? Ok? Isso que nos Estados Unidos ainda eu tenho algumas igrejas lá que eu faria evento, ou eu faria uma agenda, porque são pessoas maravilhosas, né? Tem lá a igreja do pastor Jetro, meu Deus, que pastor maravilhoso, meu Deus do céu. Pastor Jetro, numa próxima vez que eu estiver indo para fazer agenda, com certeza eu vou passar lá na igreja do pastor Jetro, igreja batista. Pensa numa igreja cheia de fogo, amém? Glória a Jesus. E, gente, para quem ainda não se posicionou em relação aos Estados Unidos, se eu não me engano, só tinha mais 30, 40 vagas e já tá acabando, e talvez você não alcance, tá? Então, já se prepara que vai ser sobrenatural. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo de número 10, tá? Provérbios, capítulo de número 10. Abre aí comigo. Eu vou orar rapidinho, certo? Vou orar bem rapidinho aqui. Glória a Deus. Aleluia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, nessa manhã te pedir para que a presença do Espírito Santo tome essa live de forma sobrenatural. Pai, eu te glorifico, eu te enalteço, Pai, eu te exalto, porque o Senhor é aquele que faz, Pai, é aquele que é e sempre será, e toda honra e glória nós damos a Ti. Pai, que nesse dia de hoje o Senhor possa falar conosco de forma sucinta, sobrenatural, direta, profética. Pai, que o Espírito Santo seja aqui o portador da voz profética. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo de número 10. E eu tenho uma palavra poderosa, que foi até um insight aqui do apóstolo para mim. Né? Eu falei para ele, o que você quer que eu ministre? Né? Quando eu não preparo nada, né? Geralmente eu preparo numa hora faltando para a live. Ele me deu algumas sugestões e eu acatei uma que ele me deu aqui, tá? Provérbios, capítulo 10, tá? O Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o pai e o filho tolo entristece a mãe. As riquezas de origem desonestas não têm valor duradouro. Pega a visão aí já. Mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme duramente, a colheita é uma vergonha. O justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam a violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. Quem anda em integridade anda em segurança, e quem segue os caminhos tortuosos será exposto. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. As palavras do justo são fonte de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas.
O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Palavras sábias vêm dos sábios, de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. A riqueza do rico é sua fortaleza, e a pobreza dos pobres é sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas quem despreza a repreensão se desvia dele. Quem esconde o ódio se torna mentiroso. Quem espalha calúnias é tolo. Quem fala demais acaba pecando, e quem é prudente fica de boca fechada. As palavras do justo são como fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza, e ele não permite que a tristeza a acompanhe. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Os temores do perverso se tornarão realidade. As esperanças dos justos lhes serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. As esperanças dos justos resultam em alegria, as expectativas dos perversos não dão em nada. O caminho do Senhor é a fortaleza para os íntegros, mas a destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Amém? Provérbios de número 10, certo? Amanhã nós vamos ler Provérbios de número 11, ok? Perfeito. A palavra que eu tenho para você hoje, tá? É saindo, tá? Saindo da... Bom, deixa eu formular melhor esse título, né? Da live de hoje. Saindo do cativeiro da religiosidade, certo? Então, o apóstolo aqui deu essa dica para mim, fala sobre religiosidade, certo? Religiosidade, doutrina de homens, certo? Então, aqui eu quero trazer para você o meu testemunho, tá? O meu testemunho para você dentro dessa palavra. E eu gostaria que você abrisse comigo em Colossenses, capítulo 2, versículo de número 8, tá? Colossenses, capítulo 2, versículo de número 8. Que diz assim: cuidado para que ninguém os escravize com sua filosofia e vãs sutilezas. Que procedem com a filosofia, que procedem da tradição de homens e dos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Vamos ler de novo. Cuidado para que ninguém os escravize com a sua filosofia e vãs sutilezas, que procedem da tradição dos homens e dos princípios elementares deste mundo, e não de Cristo, certo? Então vamos lá. Antes de tudo, eu quero dizer para você que o religioso, ele só é religioso porque ele tem preguiça. É verdade. O religioso, ele é preguiçoso, ele não tem disciplinas espirituais, e ele repete tudo igual um papagaio que as pessoas estão falando. Então essa é a característica de um religioso, porque eu já fui uma. O religioso, ele não abre a Bíblia. O religioso, ele não fica escutando pregação. O religioso, ele não é uma pessoa que tem uma disciplina espiritual. Porque eu já fui essa pessoa. Então, quando eu somente frequentava a igreja, eu achava que estar ali uma vez por semana ou 2 vezes era o suficiente. Então, a Bíblia que eu abria era a Bíblia que o pastor abria, trazia uma palavra, aquilo que ele falava, aquilo que ele dizia, para mim era uma verdade absoluta. E eu não confirmava se aquilo era uma verdade absoluta na palavra, mas eu,
afirmava que era uma verdade absoluta porque era um pastor e eu acreditava em tudo que aquela pessoa fala. E de fato devemos confiar nos nossos pastores, mas devemos antes ter um embasamento bíblico para saber se o que está sendo falado condiz com aquilo que está sendo pregado. Então eu, como uma pessoa religiosa, eu acreditava que para estar na presença de Deus eu precisava ir na igreja toda semana. Então, quando eu ficava umas 2 semanas sem ir, eu achava que eu tinha desviado de Deus. Mas, na verdade, isso era uma ideologia que Satanás construiu na minha mente, dentro dessa religiosidade. Porque, queridos, se afastar de Deus só acontece quando você esteve com Ele. Então, de fato, nesse tempo, eu nunca estive com Deus. Na verdade, eu estava ali de corpo presente. Mas eu não tinha o quê? Uma rotina com Deus. Eu não tinha uma vida de oração, eu não tinha uma vida de jejum. Eu não abria a palavra. Então, a palavra que era aberta é aquela que era dentro do culto. Nem os pastores ali naquela igreja onde eu ia, eles jejuavam. Então ali não tinha jejum, ali não tinha isso, certo? E outra, muitas vezes eu estava ali dentro da igreja conversando, batendo papo, não prestava atenção no culto. E outra, eu ia para ter mais comunhão com os colegas do que para viver ali um tempo de busca. E hoje tem muitas pessoas que elas vão na igreja para ter vínculo social e ter comunhão com os irmãos. Então é mais um encontro de comunhão do que um encontro de buscar Cristo de fato, certo? Então o religioso ele vai ter essa moldura. Qual que é a moldura do religioso? Ele não tem disciplinas espirituais, só que ele acata tudo ao pé da letra que aquele pastor diz como verdade e ele crê veementemente naquilo e aquilo ali para ele é uma regra de salvação. E isso aí tá o maior problema, tá? Então vamos lá, que eu quero hoje que você entenda que os religiosos são preguiçosos sim, porque eles têm práticas de estar no lugar ou de vestir uma roupa, mas não tem revelação de Deus, não tem comunhão plena com o Espírito Santo, porque se tivesse, não seriam religiosos, porque os olhos perderiam a cegueira, os ouvidos perderiam os tampões e essa pessoa conseguiria ver a verdadeira essência do Evangelho em Cristo Jesus através da palavra. Então, eu quando estive no mundo, estive na igreja, estive no mundo, estive na igreja, só que o meu estar na igreja era esse. Eu achava, aí no domingo eu estou na presença de Deus, mas eu não tinha vida de oração, não tinha busca. Então, eu era bem religiosinha, bem preconceituosinha, bem, vivia falando ali, dos irmãos, tal. Só que o religioso é aquele que ele tem, um tronco dentro do olho e tá falando do cisco do irmão, certo? É desse jeito, tá? E o religioso, ele acredita que por ele praticar as doutrinas, ele está na plena e pura santidade, é quase a 4ª pessoa da Trindade, ou o próprio Espírito Santo. Então eu era essa pessoa. Só que aí eu tive um encontro com o Senhor Jesus no ano de 2016. E aí eu estava assim congregando dentro de uma igreja que tem doutrinas de homens. E se você está dentro de uma igreja que tem doutrina de homem, você precisa respeitar, porque isso é uma doutrina da casa para que isso funcione de forma ordenada. Só que a doutrina dos homens não é doutrina de salvação. Você só tem que saber separar isso. Porque se você está numa igreja e você prega que se você não está de saia, você vai para o inferno, você está pregando errado. Na verdade, você tem que falar assim, olha, se você não usa os padrões dessa igreja e você quer ser daqui, você está em desobediência. Mas o fato de você não usar uma roupa que foi imposta por homens não te leva para o inferno. Porque isso é uma regra o quê? De organização daquela casa espiritual. E o problema é que o religioso, ele pega a saia, ele leva a pessoa pro inferno. Se a pessoa tem um cabelo curto, ele leva a pessoa pro inferno. Se a pessoa usou maquiagem, ele leva a pessoa pro inferno. Porque ele acredita que as regras de doutrina são regras de salvação. Está totalmente equivocado, tá? É uma organização da casa, da igreja, tá? E se você quer se submeter a essa igreja, vamos dar aqui nomes de igrejas que têm doutrinas de homens para a parte de organização. Quer ficar nessa igreja? Obedeça as regras, porque se você não obedecer, você vai estar em desobediência, mas não que isso vá te levar para o inferno. Então, congregação cristã tem suas regras, igreja adventista, igreja Assembleia de Deus, igreja tabernáculo de não sei o que, todas têm regras, tá? Eu preciso que você entenda isso, certo? Então, quando eu
venho para Cristo, eu estava numa Assembleia de Deus, e quando eu ia na igreja eu fazia aquilo que deveria ser feito, só que eu estava vivendo um pleno avivamento dentro de mim. E eu ia na igreja, tinha comunhão com os irmãos, só que Deus me levou para um tempo de ler a Bíblia e me revelar a Bíblia. E eu era aquela pessoa assim, que eu lia um pedaço aqui hoje, aí lá no Antigo Testamento eu lia outro pedaço, aí tinha aquele salmo que eu gostava, eu dava uma lida também, mas eu nunca tinha lido a Bíblia, tá? E aí, o Espírito Santo, eu faço um propósito com o Espírito Santo de leitura bíblica, de oração e de jejum. E de fato eu começo um tempo de libertação, onde eu fico muito faminta da palavra. E quando eu começo a ler a Bíblia, e eu começo por Mateus, vou até Gênesis, e depois começo em Êxodo até Malaquias. Quando eu começo a ler o Novo Testamento, eu fiquei indignada. Porque, de fato, eu conheci o Evangelho e vi que ele era totalmente um Evangelho regado em amor. E aí eu comecei a discordar de muitas coisas que eu via. E eu falava, Deus, mas por que eles estão fazendo isso? Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Amém? Então, queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, de fato, você vai viver o verdadeiro evangelho. Ok? Eu preciso que você aprenda a ser direcionado pelo Espírito Santo. E parar de ficar sendo religioso. Mas para você parar de ser religioso, você tem que parar de ser burro e ignorante. Essa é a palavra, me perdoa. Porque eu era uma pessoa burra e ignorante. Burra porque eu não lia a palavra, eu não estudava. Ignorante porque eu achava que dentro daquilo que as pessoas falavam, eu tinha razão em defender qualquer pauta e tese. O religioso, ele confronta, mas ele não sabe se defender na palavra. O religioso, ele confronta, mas ele não sabe se defender na palavra. Porque ele não sabe aonde achar. Ele não sabe aonde se defender. Ele é igual um papagaio que fica repetindo e repetindo e repetindo o que o pastor falou, o que o profeta falou. E isso falou. E às vezes nem está na Bíblia aquilo. Tá? Então eu quero que hoje você entenda que não adianta você viver da palavra e de ir em um lugar. Você tem que viver com Jesus na íntegra todos os dias. E aí eu vou falar algo para você. Não adianta você ir lá para a igreja e falar amém, eu creio. Mas você não abre a palavra. Talvez você está falando amém para uma coisa que é uma heresia. Preciso que você entenda isso. Então, o que você precisa fazer para sair dessa religiosidade que está entrelaçada, está aí calcificando a sua vida espiritual? Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar, você tem que orar, você tem que jejuar. Fala, Deus, tira da minha carnalidade, tira, Senhor Deus, do meu achismo e faz eu ter revelação nessa palavra aqui. Espírito Santo, mostra o que tem por trás dessa palavra, traz para mim a revelação. Senão você vai ficar igual um papagaio a vida toda. Olha, para batizar tem que fazer um curso de 6 meses. Porque senão, se a pessoa já chegar e batizar, é uma heresia. Nunca leu a Bíblia, nunca viu lá a passagem aonde Filipe batiza o eunuco no mesmo dia que ele evangeliza, ele batiza o eunuco. Aí a pessoa fica pregando que existe o quê? Que na Bíblia tem um discipulado de batismo. Queridos, eu preciso que você entenda. Esse discipulado de 6 meses, de 3 meses, de uma vez, é uma regra doutrinária de uma denominação, de outra denominação para organizar as coisas. Mas você não pode pregar que isso é bíblico. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Então, se eu encontrar uma pessoa hoje e ela aceitar o Senhor Jesus e ela falar assim, apóstola, você me batiza? Eu falo, aonde tem uma piscina, aonde tem um córrego, aonde tem que eu vou te batizar? Mas pode fazer isso? Isso não é heresia? Tá na Bíblia? Por que eu não posso imitar Filipe? Se eu vivo por aquilo que está escrito na Bíblia, Filipe vai encontrar o eunuco, vai evangelizar ele, e mais tarde o eunuco vai falar assim, o que me impede de ser batizado? Ele falou, nada, é só você acreditar que Jesus Cristo é o Senhor Salvador. O que me impede de ser batizado? Nada, é só você crer. Então, queridos, por que eu estou dizendo isso aqui para você hoje? Porque a doutrina, hoje, dentro da igreja, está como uma lei de salvação.
E a gente precisa aprender a separar. Só que você só vai aprender a separar doutrina de mandamento quando você lê a Bíblia. Você vai falar, isso não está na Bíblia, isso é doutrina de homens, para a parte de organização dentro desse ministério. E é válido porque é assim que esse ministério funciona. Então, se você está debaixo desse ministério, você aceita. Se você não quer viver essa doutrina, não quer vestir saia, não quer ter cabelo lá nas costas, você vai para um ministério que você vai ter segundo o que você deseja. Ah, eu não quero usar saia. Você quer usar calça? Então vai lá para outro ministério, certo? Então, queridos, por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque tem muitas pessoas que pegam as doutrinas de homens e começam a pregar, certo? E começam a pregar como se fosse regras espirituais de salvação. Está totalmente errado. E nesses lugares, o Espírito Santo não consegue agir. O Espírito Santo, ele age através da palavra, através da essência genuína de Cristo Jesus. Então, queridos, hoje em dia, a religiosidade, queridos, o religioso, ele é aquela pessoa desconfiada de tudo, porque ele não tem base bíblica. Ele desconfia de tudo porque ele vive na carne. Porque se ele jejuasse, se ele orasse, se ele pagasse preço, se ele lesse a Bíblia, Deus testificaria no coração dele. Então, querido, eu já fui uma pessoa religiosa, eu já fui uma pessoa... Vou falar pra você. Pode ser que tenha um religioso ou outro que não seja assim, mas eu vou falar uma coisa pra você. O religioso é aquele que ele tem muito de regras, mas ele tem pouco do avivamento, pouco da revelação. Amém? Então nós precisamos hoje sair desse lugar de calcificação espiritual. E talvez você foi criado numa doutrina, você foi às vezes alienado dentro de uma seita. Testemunho de Jeová mesmo é uma seita, queridos. Aquilo ali é uma seita pura. Olha, pra mim, hoje, não tem mais seita que isso, não. Testemunho de Jeová é uma seita. Quando uma pessoa sai da igreja, ela não desmembra, ela desassocia. Certo? Por que eu tô trazendo isso aqui pra você? Porque eu quero hoje que você seja livre, como eu fui. Quero que você seja livre. E outra, é igual eu falo pra você, aqui no nosso ministério você não é obrigada a nada. Entenda isso. Mas eu quero dizer pra você que se hoje eu vivo essa ruptura, essa unção, é porque eu saí fora da religiosidade. Eu comecei a buscar Cristo na palavra, na oração, no jejum, nas disciplinas espirituais. Eu encontrei Cristo Jesus. E tem gente que quer encontrar Jesus só no domingo, 1 hora, no que o pastor... E às vezes o pastor nem prega, ele conta da vida dele, ele conta que ele foi na feira, que ele foi comprar um peixe, e aí ele conta da política. Você tá entendendo? Às vezes ali nem tem palavra genuína. Mas se você quer que Deus fale com você, abre a sua Bíblia. Você quer ter intimidade com o Espírito Santo, se ajoelha e começa a ter vida de oração. Você quer saber discernir se é ou se não é, começa a jejuar, a buscar o Senhor, a falar em línguas. Amém? Queridos, e aí eu falo pra você, se você ler a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia a palavra pura e genuína do Senhor. E nós precisamos ser que imitadores de Cristo, certo? Imitadores de Cristo. Então, tudo que a Bíblia diz que você é. Coloca em prática. Vai pra cima. Vai pra cima. Eu preciso que você entenda isso. A Bíblia, ela vai trazer para nós que o ide do Senhor é para todos. Mas hoje tem um monopólio, tem o quê? Uma alienação. Então o que eu quero dizer para você? Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre, queridos, para falar que Jesus está em mim, eu sou uma adoradora, meu coração é um altar. E eu não aceito ninguém chegar aqui para mim e falar, olha, se você não foi essa semana no culto, você está magoando o Senhor. Porque, queridos, o religioso, ele acha que se ele não for num lugar físico, ele perdeu a comunhão com Deus. E isso não é verdade. A comunhão, tem muita gente dentro da igreja há 20 anos que nunca teve comunhão com Deus. Tem gente que está há 30 anos dentro de uma igreja que nunca teve comunhão plena com o Espírito Santo.
Tá ali mecânico, robótico. Vai, fica ali só conversando, parece que aquilo ali é um clube. Mas tem pessoas que às vezes nem tem uma igreja para congregar, mas todo dia se ajoelha, a glória de Deus desce, essa pessoa lê a palavra, essa pessoa tem uma vida com o papai. Aí você vai falar para mim que porque ela não tem uma igreja física, ela tá desviada? Não. Eu preciso que você entenda que a igreja é um lugar para levar as pessoas a Cristo, para confrontar as pessoas, estarem em Cristo, a serem libertas. Mas quando Jesus encontra a samaritana, ele vai dizer que está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Então não importa onde você está, você tem que adorar o Senhor todos os dias. Todos os dias. Então, às vezes você está indo há 20 anos num lugar, mas lá você não sente a presença de Deus. Lá você não tem comunhão. Queridos, o que eu quero dizer para você não é que a igreja física não seja... É muito importante para a gente ter o quê? Comunhão com os irmãos. Ver pessoas que estão também no mesmo propósito. Abraçar uma missão junto de uma visão que Deus deu para um apóstolo, para um pastor. É maravilhoso. Mas quando esse lugar é saudável, quando esse lugar é abençoado, quando esse lugar te prospera, quando esse lugar te faz crescer espiritualmente, ministerialmente, né, na sua família, nos adjetivos que Deus já designou e predestinou a sua vida. Agora, quando nós estamos num local só por status e não de coração, aí você já está sendo uma pessoa religiosa. E eu preciso dizer para você, eu não quero que você anda pelas regras do homem, mas pelas regras do Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor discipulador que existe. Ele é o melhor mentor. O Espírito Santo, ele vai te confrontar como o melhor discipulador que qualquer pastor. Mas é muito bom ter um discipulador. Se você tem um pastor que é seu discipulador, maravilha. Mas, se o Espírito Santo hoje é o seu discipulador, você pode ter certeza. O Espírito Santo vai te confrontar, a jejuar, a pedir perdão, a fazer isso, a fazer aquilo. E você vai fazer, e você vai falar assim, olha, eu tô sentindo de fazer uma coisa. E às vezes você tá 20 anos dentro da igreja, você nunca foi lá pedir perdão pra sua mãe, porque nunca uma palavra confrontou você. Ou você nunca abriu o seu coração para viver esse verdadeiro avivamento. Então, queridos, o que eu quero dizer para você hoje é o seguinte. Se a religiosidade permanecer em você, você não vai conseguir ser batizado com o Espírito Santo. Você não vai conseguir viver nos dons. Você não vai conseguir viver isso. Porque a sua racionalidade em achar que regras de homens é mais importante que a essência do Espírito Santo, vai fazer você definhar. E o problema é que hoje uma igreja que leva mais séria a doutrina acaba ofuscando ou apagando o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer o que? Avivar a igreja. E o avivamento, querido, é quando Deus desperta você do pecado, do seu egoísmo, das feridas da sua alma, faz você pedir perdão, faz você ser uma pessoa melhor. Então esse evangelho que tem uma pessoa há 20 anos dentro da igreja e ela não foi transformada ainda, ela ainda é um ogro com a esposa, essa mulher xinga os filhos, essa mulher ainda compra e não paga, para mim isso aí evangelho não serve. Para mim esse evangelho não serve, porque o evangelho para mim que serve é aquele que me confronta a ser honesta com as minhas coisas. É aquele evangelho que me confronta a ser uma pessoa melhor, a pedir desculpa, a pedir perdão, a falar, meu Deus, tem uma ferida na minha alma, eu preciso me livrar disso aqui, Senhor Jesus me cura. O evangelho genuíno é aquele que o Espírito Santo está todo tempo ruminando dentro de mim, falando, vai, melhora, peça perdão, busque mais, jejue mais, oferte aqui, lança um sacrifício ali, porque o Espírito Santo, ele nos confronta a fazer coisas para tratar o nosso ego, para tratar a nossa vaidade. Então muitas vezes o Espírito Santo fala assim, olha, você vai ficar um ano sem usar joia, porque ele está tratando a sua vaidade. Talvez o seu pastor nunca pediria isso para você, mas o Espírito Santo sabe aonde é o seu ponto fraco, o Espírito Santo sabe aonde você precisa ser ajustado, e é muito melhor ser discipulado pelo Espírito Santo do que por homens. Então, queridos, eu quero que hoje você esteja debaixo sim do jugo de um pastor, mas esteja mais debaixo do jugo do Espírito Santo. Viva a essência do evangelho. Se você está 30 anos dentro da igreja, você ainda é devasso, você ainda tem vício, esse evangelho não serve.
Estão pregando o evangelho errado. Mas, pastor... Não, estão pregando o evangelho errado. Porque quando você prega o pecado e confronta, o Espírito Santo, ele trabalha. Ele vai, ele esmaga. Queridos, vamos sair desse evangelho da hipergraça. Vamos sair desse evangelho que o pastor alisa a sua cabeça. Não, você tem que sair da masturbação, você tem que sair do vício, você tem que sair dessa fofocaiada, você tem que sair de ficar na casa dos outros batendo perna. Você tem que sair desse negócio de ficar perdendo seu tempo com futilidade, e você tem que começar a fazer alguma coisa que presta na sua vida, buscar o Senhor Jesus, pagar as suas contas, honrar o seu nome, honrar o teu pai, honrar a tua mãe, honrar o teu cônjuge. Ser mais amoroso, mais amorosa com o teu filho, com a tua filha. Se desculpar com o seu pai, com a sua mãe. O evangelho que traz crescimento é o que confronta você a ser uma pessoa melhor. É o que toca na sua ferida e fala, é aqui que você precisa melhorar. Então esse evangelho da hipergraça, que fica só às vezes com muitas regras, muitas doutrinas, e que só fica alisando você, ele pode te levar para o inferno. Porque se você não ajustar, e a porta é estreita, e Jesus vai falar que a porta é estreita e é poucos que passam por ela. Por que a porta é estreita? Porque para servir Jesus, você tem que tomar todos os dias o teu fardo. Você tem que negar a si mesmo, negar o seu desejo de pecar, negar o seu desejo de falar mal dos outros, você tem que se negar todos os dias a si mesmo. Esse é o evangelho que confronta. Olha, minha mãe tá aqui na live, a minha mãe sabe que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu já fui um dia. Porque esse evangelho, ele me esmagou, esse evangelho trouxe fogo dentro de mim, trouxe uma outra perspectiva de vida, me tratou, me curou, para que eu pudesse ser uma referência e trazer as pessoas para viver dentro disso. O evangelho verdadeiro, ele mata a carne. Jesus, ele te incomoda, ele te aperta, ele fala, não. Queridos, quando a gente está debaixo de um lugar que tem avivamento, você está ali, o Senhor começa a ministrar dentro de você, você fala uma coisa errada, o Espírito Santo fala assim, vai lá e pede perdão, não era para você ter falado isso não. Aí enquanto você não pede perdão, você não fica em paz. Queridos, o evangelho verdadeiro é aquele que o Espírito Santo, depois de um culto, ele continua a pregação dentro de você, ministrando dentro de você, confrontando você, falando, olha, você vai ligar pro fulano, você vai pedir perdão, olha, você precisa honrar suas contas. O evangelho verdadeiro é o que confronta você a ser uma pessoa melhor e referência, porque, queridos, tem muita pessoa dentro da igreja, mas poucos que são seguidores de Cristo Jesus. E eu sou uma seguidora de Jesus. E o seguidor de Jesus, ele é um imitador. Ele imita os passos. Eu imito os passos de Jesus. Na oração, no jejum, na devoção de amor. Não adianta só você ir num lugar. Não adianta só você levar ali o seu dízimo. Não adianta só você ficar lá bajulando o pastor. Queridos, você não vai na igreja por causa do pastor. Você não vai na igreja para fazer um clube social. Você não vai na igreja para isso. Você vai na igreja para adorar o Senhor dos Senhores. E se você está indo na igreja para qualquer outra coisa que não seja para adorar o Senhor dos Senhores, você não está na presença de Deus. Você é um fake. Eu sinto muito em te dizer. Você é uma pessoa que está indo na igreja por qualquer outra coisa menos por Cristo. Se o seu conceito de culto é ir para ter comunhão com os irmãos, para ficar ali depois, comer o lanchinho na cantina, eu sinto muito em te dizer, o culto é para Ele. E se você vai para o culto e não dá culto para Ele, é porque você tem dado culto a outras coisas que não é Ele. E a idolatria já entrou dentro do seu coração. Se você vai no culto para ter comunhão com os irmãos, é porque você vai lá no culto para adorar os irmãos. Você vai lá no culto para bajular o pastor. Mas quando você vai no culto para adorar, para louvar, para dar glória a Deus, para se ajoelhar, para clamar, para chorar na presença do Senhor, de fato você está indo para o culto para dar culto ao Senhor. Mas tem muitas pessoas que não vão para dar culto. Não vão para ter comunhão. Vão por qualquer outro motivo que não seja o Senhor Jesus. E eu sinto muito em te dizer, tem muita igreja cheia, mas vazia de pessoas que estão... Tem muita igreja cheia de pessoas vazias de Deus.
Queridos, Deus, Ele quer o seu coração genuíno, o seu coração passando por processo de transformação todos os dias. Sai dessa religiosidade. Para de ficar falando mal do irmão da direita ou da esquerda, o que foi com saia, o que não foi. Deixa eu falar uma coisa pra você, você não é a quarta pessoa da Trindade. Você não é o anjo glorificado do Senhor que veio trazer a mensagem na terra. Não, você não é não. Você, querido, é uma pessoa de carne, de osso, pecador, até o último dia da sua vida, que precisa melhorar, que precisa todo dia estar sendo ajustado pelo Espírito Santo. Sai dessa religiosidade, sai desse lugar de julgamento e começa a falar: Jesus, trata, Jesus, porque eu sou pecadora. Oh, Jesus, eu precisava fazer mais, mas eu não dou conta. Oh, Espírito Santo, me molda, porque eu acho que eu podia ser melhor. Para de ver, para de ficar vendo o cisco no olho do seu irmão, enquanto tem um tronco enorme dentro dos seus olhos. Se você não parar de olhar para o próximo e começar a olhar para dentro de você, você não muda, você não transforma. E eu quero confrontar hoje você sair dessa religiosidade. Essa religiosidade não traz transformação para você, não traz transformação para sua casa, não te leva a viver o sobrenatural, não faz você viver aquilo que o Senhor tem. Não, na verdade, essa religiosidade faz você ser um fofoqueiro de Satanás, um mensageiro do capeta, um faccionador dentro de uma igreja. Olha o fulano ali, ó, não veio com a roupa, olha o fulano ali, ó. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você, que vai cuidar da sua vida. Porque enquanto você não cuidar da sua vida, o Espírito Santo não vai trabalhar dentro de você. E cuidar da sua vida é você começar a buscar Cristo na íntegra. É você começar a ler a Bíblia. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. A Bíblia que o seu pastor lê lá no púlpito, lá não te salva. A Bíblia que te salva é a que você lê todos os dias. Não adianta você só ficar lendo, ficando escutando aquela Bíblia ali uma vez no domingo. Você tem que ler a Bíblia todo dia, porque Deus quer falar com você todo dia. E se você não ler, você não vai entender. Porque uma vez por semana, uma passagem é muito pouco. Se você só ora lá dentro da igreja uma vez por semana, você está faminto espiritual. Você está caquético espiritual. Você é uma pessoa que está, poderia dizer, você está em desnutrição espiritual. Você só ora uma vez na semana dentro da igreja. O diabo te esmaga a qualquer momento. O diabo passa um vento, ele leva tudo. Porque você não tem força espiritual. Você não tem condicionamento nenhum para nenhum tipo de batalha. No primeiro grito de Satanás, você cai duro no chão. E eu vou falar uma coisa para você. Desde do dia que nós nascemos até o dia que nós vamos morrer, é uma batalha atrás da outra. Mas o que vai fazer a diferença dentro da nossa jornada é o nosso condicionamento físico de soldado, de general que se habilita todo dia. O diabo, ele vem, só que quando ele vem com alguém que está condicionado, com alguém que tem resistência, com alguém que tem performance na presença de Deus, tá com o jejum em dia, tá com a oração em dia, a hora que Satanás grita, você tira o chicote, esmaga ele e fala: aqui não, Satanás, aqui você quebra o seu bico, vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. E aí você vence uma guerra, você vence outra guerra, e levanta outra e você vence a outra guerra. Agora você que é um desnutrido espiritualmente, que só vive lá indo uma vez por semana na igreja e acha que isso vai te levar para a salvação, talvez você vai ser surpreendido. Então, querido, sai dessa, isso é mornidão. E Deus fala que vomita o morno. Queridos, Deus, ele fala assim: olha, eu prefiro que você seja frio, porque pelo menos frio você é sincero o suficiente para falar que você não quer me servir. E talvez nisso Deus ainda tenha misericórdia de alguém te resgatar. Mas o morno é hipócrita. O morno acha que se fazer algo, se ir ali e ficar ali bajulando o pastor, ele vai ser salvo. Não vai. Queridos, tem que ter comunhão com o Senhor, tem que sair do pecado. Isso é o evangelho. Vou explicar para você o que é o evangelho. E se você está 20, 30 anos dentro de uma igreja e a sua vida não destravou, eu sinto muito, você está fazendo tudo errado. O evangelho de Cristo, você aceita Cristo como único e suficiente Salvador. O Espírito Santo, que antes ele só estava pelo lado de fora te influenciando, agora acontece o religare. E aí, o seu espírito que estava dentro de você, sempre esteve, ele foi desativado lá quando Eva e Adão caiu, ele foi
desativado, mas ele tá aqui te dando vida espiritual ainda. Aí quando você fala, eu aceito o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador, foi colocado um chip bem aqui dentro, que foi o quê? O sangue do Cordeiro. Quando o sangue do Cordeiro entrou aqui, aconteceu religare. Nesse exato momento, o Wi-Fi foi ligado e a sua conexão com Deus, porque através de Cristo Jesus aconteceu. E a partir desse momento, você que não tinha força para buscar Deus, para ler a Bíblia, para jejuar, agora você começa a ter. Só que dentro dessa força de ler a Bíblia, buscar, jejuar, você tem que mais alimentar o teu espírito do que a tua carne. E esse teu espírito, que agora está com o Espírito Santo dentro, ele vai falar para você buscar, para você jejuar, para você escutar um louvor. Aí você talvez negligenciou esse comando, essa fome do seu espírito, e aí você negligenciou isso. Então aí você alimentou mais a sua carne. E aí a sua carne, ela, por mais que você seja uma pessoa que se diz ser convertida, você sempre está falando sim pro pecado. Mas quando você alimenta esse compartimento chamado espírito, a sua carne ela vai enfraquecer. Então, por exemplo, quando nós jejuamos, o que nós alimentamos é o espírito. Nós alimentamos edificando ele espiritualmente. E a nossa carne, ela está sendo negada. A nossa vontade está sendo negada. E quando nós negamos o desejo da nossa carne, da nossa vontade, do nosso ego, da nossa vaidade, o nosso espírito tem autoridade, resiliência e poder para falar através de um convite de Satanás, não, eu não vou. Aí você passa a ter domínio próprio. E o domínio próprio só vem quando você alimenta seu compartimento espiritual. E quando você começa a alimentar o seu compartimento espiritual, o Espírito Santo começa a tomar força dentro de você. Aí você que falava demais agora vai passar a falar de menos. Você que sempre ficava falando besteira, de repente o Espírito Santo vai falar assim, olha Larissa, eu não quero mais que você fale besteira não. Eu não quero mais que você fique contando piada imoral. Aí eu continuo alimentando meu espírito. Eu continuo jejuando, eu continuo orando, eu continuo escutando pregação. E aí eu parei de ficar nas coiseiras do mundo. Hoje eu até assisto um filme, vejo uma série, mas isso hoje não é o pódio do meu coração. Hoje o pódio do meu coração é o quê? É a Bíblia, o jejum, é a oração da madrugada. Então o Espírito Santo, ele tem força para falar e eu tenho ouvido para escutar. Porque a edificação pessoal, ela é maior que a minha edificação carnal. E a edificação carnal está nas coisas deste mundo. Então a verdadeira conversão é quando eu começo a alimentar mais o meu espírito e menos a minha carne. E aí Deus começa a ter voz dentro de mim e eu começo a entender o propósito de Deus. Aí o diabo chega lá e ó, toque, 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 toque. E aí eu falo, não, eu não vou pecar, eu posso até estar com vontade, mas eu vou exercer agora o meu domínio próprio. Eu não vou porque o Senhor me lavou, me curou e eu não vou. Mas se você tem alimentado mais a sua carne, o diabo vai lá e toque, 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 bate na porta e você fala, ah, só mais uma vezinha, não tem problema não, porque a sua carne tá gritando e o seu espírito não tem força, porque você não alimentou ele o suficiente, você não deu jejum suficiente, você não deu oração suficiente, você não tem Bíblia suficiente, e quando você é uma pessoa desnutrida espiritual, o vento do diabo te leva, o vento do diabo te esmaga, o diabo te leva pra lama de novo, pra prostituição, pro vício, pra mentira, pro divórcio, pro adultério, pra fornicação. O diabo tem força pra te esmagar, porque ele é manipulador da sua carne, da vontade do seu ego, porque você não criou domínio próprio, você não criou em você a ousadia de falar, olha Satanás, posso até estar com vontade, mas eu exerço o meu domínio próprio, porque aqui quem governa é o Espírito Santo dentro do meu espírito, e eu tenho me edificado para falar, não, eu não vou, eu não quero, porque eu não quero desagradar o meu Deus, eu não quero magoar o meu Deus. E aí nisso começa a transformação, e a casca que o diabo tinha construído, ela começa a sair de você, e aí a nova moldura, que é a identidade em Cristo Jesus, ela floresce dentro de nós. E deixa eu falar para você, o papel da conversão tem que ser dentro dessa jornada. Se você está 20 anos, 30 anos dentro de um lugar e Deus ainda não transformou você, você está fazendo tudo errado. Você talvez esteja recebendo um bom alimento, mas não põe em prática. Você talvez não esteja buscando, não esteja orando, não esteja. E você está um religioso, só repetindo igual papagaio o que o outro fala. E você não consegue viver os seus testemunhos. Você não consegue viver as coisas que o Senhor tem para você. Então sai hoje desse lugar. Queridos, não tem coisa melhor de falar assim, eu era, mas Deus me transformou. Ah, você não está entendendo o que Jesus fez na minha vida. Isso você só vive sem religiosidade. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você.
Chama o Espírito Santo para ser seu discipulador. E fala, Espírito Santo, mostra para mim o que eu preciso tirar. Para de ficar, isso é heresia. Vai ler a Bíblia para você saber o que é heresia e o que não é. Para de ser uma pessoa ignorante espiritualmente. Para de ser uma pessoa ignorante biblicamente. Para de ser uma pessoa ignorante no âmbito de edificação e consagração. Para que jejuar desse jeito? Nunca jejuou, não vai saber nunca o que é jejuar desse jeito. Nunca orou de madrugada, nunca vai. Não precisa orar de madrugada. Então, é uma pessoa totalmente surda ao Espírito Santo. Surda ao Espírito Santo. Porque, queridos, Deus ama o ajuntamento de pessoas. Já vieram falar para mim que não precisa jejuar desse jeito, não precisa orar de madrugada. Mas eu vou falar para você, a Global só tem conseguido ser o que é porque tem abraçado toda a missão que Deus pediu. E Deus não me pediu 2 da manhã, não me pediu 1, Ele pediu 3 horas da manhã. E enquanto eu viver e tiver um povo maluco, apaixonado pelo Senhor Jesus, todo dia, 3 horas da manhã, eu vou estar lá, colocando a espada para guerrear e descendo o chicote nas costas do diabo. Eu vou fazer até Deus falar assim, até aqui, filha. Amém? Então, queridos, eu preciso que você entenda. Para cada um, o Senhor vai dar uma missão. Ele vai falar, mas você precisa ser transformado para viver aquilo que Deus tem para você. Você precisa ser uma pessoa que escuta a voz do Espírito Santo. Sai dessa religiosidade. Para de ficar cuidando da vida do pai. O pastor disse, olha essa irmã. Querido, para de cuidar da vida dos outros. Você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Você só fica criticando o pastor, criticando a igreja tal. Queridos, você é medíocre. Você é pouca coisa. Pessoas assim são pessoas que não crescem, não evoluem espiritualmente. Se você fica aí atrás de notícia, o que o pastor fez? Olha esse pastor que caiu. Querido, sai desse lugar. Esse lugar não é pobreza, esse lugar é uma avareza espiritual, esse lugar é um lugar de miséria total espiritual. Então, deixa eu falar pra você, para de cuidar. Olha, eu não vou naquela igreja. Querido, vai buscar Jesus. Se você não quer ir em nenhuma igreja, vai na sua casa buscar Jesus. Se a sua desculpa é porque o pastor fulano, o pastor Beltrano, então começa a ter uma vida de oração na sua casa que eu quero ver. Não, eu não vou na igreja porque o pastor isso, mas dentro da sua casa você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não escuta nenhuma pregação, você só música do mundo, funk, sertanejo, sofrência, e série, e filme, e fofocar da vida dos outros. Não vou na igreja porque o pastor isso, mas pelo menos eles estão lá buscando a Deus, pelo menos eles estão lá fazendo alguma coisa para Jesus. E você que está dentro da sua casa o tempo todo, só buscando as coisas desse mundo, achando que você vai viver a vida toda dentro dessa terra. Nessa terra, queridos, ou é 70, ou é 80, ou é 90, alguns com 50 já, a 100 a toque vai. Mas eu pergunto pra você, e se Deus vir te recolher hoje? Tá pronto? Sai da religiosidade. Para de cuidar da vida de pastor, de líder, de igreja. Para de falar mal de igreja e vai cuidar da sua vida. Vai viver o evangelho de Cristo Jesus. Vai fazer alguma coisa para que você seja cheio do Espírito Santo e transformado todos os dias. Isso sim vai fazer toda a diferença. Eu vou contar uma coisa para você e eu quero que você pegue essa para você, porque isso foi a maior exortação que eu recebi na minha vida. Eu era uma pessoa que eu criticava pastor, criticava líder, não concordo com essa dança, não concordo com isso, acho que teria que ser diferente, isso, aquilo, outro. Eu era uma pessoa assim. E aí um dia o Espírito Santo falou assim, Larissa, se você é tão descontente assim com a igreja, você precisa começar o seu ministério. Para você fazer do jeito que você acha que faz sentido. Eu vou falar uma coisa para você. Eu aprendi isso tendo o meu ministério. É mais fácil estar debaixo do ministério do que exercer o ministério. Então, antes de criticar, você precisa estar disposto a fazer melhor. Antes de criticar, você precisa estar disposto a fazer melhor. Então, se você acha uma pessoa cheia de opinião, fica reclamando, eu quero te fazer essa pergunta. E se você estivesse nesse lugar? Como você faria? Você teria peito? Teria estrutura espiritual, emocional, mental para aguentar? Ou é mais fácil estar nesse lugar que você está, de discípulo, de receber, de não ter tanto compromisso? Então um dia o Espírito Santo falou, se você quer algo melhor, faça você o seu ministério. Se você quer do seu jeito, faça você o seu ministério. E de fato hoje eu tenho o meu ministério e sei o quão difícil é
agradar todo mundo. E de fato nunca vou agradar, porque Jesus não agradou. Mas eu tento ser a melhor versão de uma seguidora de Cristo aqui na terra, impondo o reino de Deus. Amém? Então, queridos, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amo a vida de vocês. Amém? Espero você 2h45 na oração da madrugada. Hoje, você que é membro da Global Fire, nós temos culto. Vai ser poderoso, tá? Beijo no seu coração e até, para os membros, até a noite. E para você que ora conosco, até as 2h45.